E aí, turma, todos jóia? Vocês sabem por que nós nos planejamos? Muitos vão responder, para a gente encontrar a maior quantidade de TDs no dia, né, Rafa? E não está errado, mas encontrar a maior quantidade de TDs no dia implica em quê? Isso deveria implicar em ajudar e gerar valor na maior quantidade de estabelecimentos possíveis. E quanto maior a quantidade de lojas ajudadas e maior o valor gerado, nós teremos mais clientes e, melhor ainda, clientes mais satisfeitos. O reflexo da satisfação dos clientes deveria estar no acordo realizado, ou seja, no volume que nós acordamos com ele e também no uso dos produtos. Agora sim chegamos num ponto crítico. Muitos clientes satisfeitos, cumprindo o acordo deles, cumpre diretamente com o nosso propósito, que é ajudar o maior número de clientes. E por fim, esse nosso propósito está diretamente conectado com a nossa meta. Ou seja, turma, nós nos planejamos para, no final das contas, ajudar o maior número de clientes e isso vai refletir diretamente na nossa meta. Um bom planejamento criado e validado não é o único ingrediente que vai fazer a gente bater meta, mas junto com um time bem treinado, um time feliz, um time engajado, utilizando as nossas ferramentas, cumprindo com as nossas rotinas e outros fatores, nós estaremos remando em direção à nossa meta. Nesse vídeo nós falaremos de um dos fatores que nos ajuda a ir em direção à meta, que é exatamente quando nós validamos o planejamento dos agentes na matinal. Eu tô animado demais, eu conto com vocês, hein? Caderno, caneta e muita atenção que a gente vai falar desse momento tão importante. Vamos pra cima! E para contribuir com os ensinamentos desse momento tão importante, vocês já sabem, eu convidei um grande amigo meu, o Marco Túlio da franquia de Passos, para poder agregar valor aqui conosco. Chega aqui, Marco! Fala, turma, tudo bem? Feliz demais em estar aqui com vocês. Aqui na franquia, a parte do planejamento funciona muito bem, porque a gente já tem um combinado com os agentes sempre chegarem planejados na matinal. Para isso acontecer, além dos combinados, eu treino os agentes e ajudo a montar os primeiros planejamentos. Depois eles começam a montar o planejamento sozinhos e eu vou questionando até eles ficarem bons nisso. É muito importante também o agente entender que o planejamento faz parte do nosso trabalho e não abrimos mão disso, hein? No final das contas também, o maior beneficiado por ter um bom planejamento é o próprio agente. Para fechar, o meu papel como franqueado é garantir que o agente entenda o racional de se planejar, que ele compreenda como criar o planejamento e monte o planejamento diariamente. Boa, Rafa, espero ter contribuído bastante, estou sempre à disposição. Valeu demais, Marquinho, tamo junto, irmão. Sabe uma coisa que eu achei muito legal? É que tanto o Marco quanto o time dele, todos eles veem muito valor. Eles entendem que de fato o planejamento ajuda o agente e o franqueado na ponta. Vai ser muito difícil o nosso time comprar uma ideia se nós mesmos não acreditamos nela. E outra coisa que eu achei muito legal lá é que eles também seguem o ritual de os agentes chegam na matinal com o planejamento criado. E o momento do planejamento na matinal não é para você criar ele do zero, é exatamente para você validar e fazer as melhores perguntas, criticando o planejamento que os agentes montaram, para ver se de fato faz sentido. E o motivo que leva isso a acontecer tão bem lá é o fato de tanto o Marco quanto o time dele entenderem a importância e o impacto de você ter um bom planejamento e validá-lo na matinal. Boa, agora que a gente já entendeu que os agentes chegam planejados na matinal e a gente utiliza esse momento para validar, vamos entender quais são os 5 pontos que a gente deveria estar batendo com os nossos agentes durante o momento do planejamento. O primeiro ponto é o compromisso. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer é, dada a meta do agente, da semana, do dia, do mês, se ele executar bem este planejamento, ele estará indo em direção a essa meta? Nesse momento, nós vamos avaliar se o volume e os tipos de tarefa estão condizentes com esses objetivos. Aqui na tela para vocês, esse planejamento aqui, ele é bom? A resposta é depende. Depende da prioridade da franquia e do agente para aquele momento. Cada planejamento deveria conversar com uma realidade diferente. E a nossa função aqui é escolher as melhores perguntas para poder validar se esse planejamento está de fato coerente. Aliás, que perguntas vocês fariam para o planejamento? Por exemplo, nós não temos visitas de qualificação, nem leads sem entidade. Então nós questionamos, cara, como é que a gente está com relação à abertura de novas frentes? Também é possível notar que existe um volume alto de tarefas de vida. Então nós vamos questionar, cara, quais são os problemas que nós vamos resolver lá? Será que não dá para a gente resolver por ligação?
Ou então, será que se o cliente ligar no RC, ele não consegue resolver isso por lá? E também tem 2 clientes quentes. Quais são os diferenciais que nós estamos agregando lá? Se o cliente declinar essa proposta que você está fazendo para ele, qual que é o seu plano B? Obviamente, somente olhar o planejamento não traz nenhuma riqueza de informação para nós. Ou seja, a gente deveria fazer as perguntas para de fato ter certeza de que está condizente com o que a gente espera do agente. O segundo ponto é o deslocamento. Por exemplo, esse planejamento aqui, ele é bom em deslocamento? Depende, turma, depende. Eu deveria entender com o agente qual que é o racional e o motivo dele ter essa tarefa aqui e esse volume de tarefas concentrado em outra cidade. Então, nós vamos entender com o nosso agente. Cara, tô preocupado aqui, parece meio alto esse deslocamento. Me ajuda a entender o que está acontecendo aqui. De repente, turma, o agente ele vai dizer para você que ele não vai para essa cidade hoje, que isso é uma tarefa que ele vai ligar para poder agendar uma conversa com o cliente, que ele somente lançou errado o tipo da tarefa. Poxa, esse cenário inclusive começou a tornar-se melhor, porque o agente está inclusive ligando para poder fazer os agendamentos quando ele for realizar uma rota na cidade vizinha. E aí a gente acaba saindo inclusive de um cenário onde, se eu fosse o franqueado, eu ia estar com a impressão de que a gente virou sócio dos postos aqui da nossa cidade, para um cenário onde o agente está se preparando já para o dia seguinte. Cara, coisa mais linda. Joinha para o agente que faz isso. O terceiro ponto é o TPV alvo dos clientes que nós estamos nos organizando para visitar. Vamos lá, turma. Esse planejamento aqui, ele é condizente com o TPV médio que nós esperamos que os nossos agentes visitem? Tempo. Responde depende. Galera, não tem como saber. Nós temos claramente que validar algumas informações com os nossos agentes. A primeira coisa que me intriga é por que 2 das 6 visitas de venda são em clientes do porte de 7K? Será que esse é o objetivo da nossa franquia aqui? Será que é o TPV que nós estamos buscando? Aí o agente, de repente, ele te responde e fala, não, cara, de fato estava pouco movimentado, eu achei até que inclusive fosse fechar as portas. Mas ele pegou o investimento, reformou a loja, trabalhou o marketing e agora ele está de fato passando 30 mil. Inclusive eu vi com ele os 30 mil no portal. Eu tô achando que esse cara vai passar, que ele vai chegar nos 50, mas eu vou precificar em 30 para ser um pouco mais conservador com esse momento do cliente. Cara, coisa linda! Pronto, e agora o quarto ponto que nós vamos validar é o funil. Vamos lá! Esse planejamento aqui leva em conta o funil do agente? Isso, obrigado, cara! Depende! Não tem como a gente saber se a gente não perguntar e não olhar o funil do agente. Mas se de fato chama a atenção, é o melhor momento para você chamar o agente e perguntar para ele, cara, você não tinha dito que o funil estava secando ali, que a gente precisava abrir frentes novas e nós estamos fazendo um planejamento somente com as propostas e as frentes novas que nós íamos abrir. Inclusive, tem aquele centro comercial lá que estava inaugurando na cidade, a gente já foi lá já? Realmente, estava bem ruim de funil ali. Mas o que acontece? Eu separei algumas propostas que estavam paradas há um tempo, porque agora a gente está com a nossa campanha de preço. E a gente perdeu essas propostas eventualmente porque o cliente não quis fechar com a gente, porque o nosso preço estava um pouco discrepante ali no débito. Então, eu vou aproveitar para voltar lá e tentar trazer essa proposta de novo para o funil, utilizando a nossa campanha como chamariz ali para atrair a atenção do cliente. Cara, e eu tinha até esquecido desse centrinho que ia inaugurar. Fazer o seguinte, então eu vou adicionar 3 leads sem entidade aqui para poder abrir frente nova lá depois do almoço. Agora começou a fazer sentido esse nosso papo. Para validar o funil, nós podemos utilizar essa tela aqui no acompanhamento de metas. Vocês vão abrir o acompanhamento de metas, vão clicar aqui em rotinas e vão selecionar a aba matinal. Em seguida, a gente vai clicar aqui nesse botão escrito funil. Aqui nós conseguimos ver quantas propostas temos no funil do agente e quantas tem alguma tarefa agendada. Se eu quiser ver a lista do funil, eu venho aqui em detalhes. Aqui o Salesforce separa todo o funil deste agente e classifica por TPV. Tudo que está de verde aqui neste ícone do calendário quer dizer que o agente já possui tarefas agendadas neste cliente. Esta tabela pode ajudar o agente a refletir sobre as propostas que estão há mais tempo paradas no funil, de acordo com a data da última tarefa que foi realizada lá. E também a gente possui o volume de TPV do cliente. E para fechar o nosso quarto tópico, nós devemos conhecer as conversões de funil do nosso time.
Por exemplo, se eu sei que o meu agente 1 ele tem uma conversão de 25% de proposta para credenciamento, eu sei que ele precisa apresentar 4 novas propostas para ter um novo credenciamento. Esse mesmo racional vale para a primeira conversão, que é qual que é o número de qualificações que eu preciso fazer para conseguir apresentar uma nova proposta. Esse treinamento, ele inclusive está no Estica. Para quem nunca fez ele, eu indico muito que você dê um pulinho lá e busque lá por um treinamento de planejamento, bastante voltado tanto para os agentes quanto para os franqueados. O quinto e o último ponto da validação do planejamento na matinal são as tarefas de relacionamento. Não vamos largar os clientes, né? Pelo amor de Deus. Aqui nós temos 2 telas do Salesforce que conseguem dar um bom suporte para nós. A primeira tela é encantamento, contatos, e a segunda é relacionamento, cobertura. Pela tela encantamento, contatos, ao descer a tela, conseguimos ver a lista de clientes que receberam as visitas de D+15. Aqui a gente pode inclusive perguntar para os agentes, por que nós não fizemos essa tarefa? Ah, Rafa, eu fiz, mas eu esqueci de lançar. A outra tela nós seguimos pela aba de relacionamento e cobertura, onde nós conseguimos ver a lista de clientes da base que estão sem receber visitas. As políticas de visitas são definidas de acordo com o TPV do cliente, ou seja, quanto maior o TPV do cliente, com mais frequência deveríamos visitá-los a fim de manter um bom relacionamento. E isso é um ponto muito importante, porque os nossos agentes não podem perder de vista jamais os clientes que toparam ser nossos parceiros. A visita de relacionamento ela é crucial para nós mantermos a nossa base de clientes. E não podemos jamais deixar de visitar clientes que estão em churn, com baixa migração ou alguma dificuldade pontual. E no final das contas, o nosso planejamento deveria estar equilibrando as visitas de venda e as visitas de vida. Com isso, turma, depois de passarmos por todos esses 5 pontos, nós finalizamos a validação do planejamento na matinal. Em resumo, o agente ele não usa esse momento para criar um planejamento do zero. Esse momento ele já tem o planejamento criado e nós validamos esse planejamento com ele. Então, nós vamos validar os seguintes pontos: volume de tarefas, deslocamento, TPV dos clientes, funil e tarefas de relacionamento, fechando os 5 pontos que nós validamos na matinal. É isso, turma! Se nós conseguimos seguir esse roteiro de validação do planejamento, eu garanto que nós vamos subir o nível de planejamento dos nossos agentes e, consequentemente, da franquia também. Esse é um dos vídeos mais importantes da nossa trilha da matinal inteira. Então eu indico muito que a gente volte, assista o vídeo, tome notas e reflita como que eu vou inserir dentro da etapa de validação do planejamento na matinal essas práticas que a gente trouxe aqui, beleza? E no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês como que nós estruturamos e conduzimos a próxima etapa da matinal, que é a pauta móvel. Nós nos encontramos lá. Au! Vamos começar. Vou fazer assim. Validado não é o único ingrediente que vai culminar O agente para que eles sempre cheguem... Não, tá errado. Viajei. Por que é tão difícil?